Muito bom dia, nós somos a equipe da Casa da Cultura, estamos aqui dando continuidade para o projeto de História Oral, em homenagem aos 60 anos de Jardim Alegre, junto com os ex-prefeitos. Hoje é dia 10 de maio de 2024 e hoje nós vamos entrevistar o senhor Natal André, que foi prefeito de Jardim Alegre, né? E o senhor gostaria de se apresentar? Bom dia. É uma satisfação muito grande poder participar desse momento importante, né, dos 60 anos do município de Jardim Alegre. Me chamo Natal de Souza André e estou à disposição. Para a gente conseguir acrescentar, qual a sua data de nascimento? 6 de 12 de 1951. Onde o senhor nasceu? No município de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio? Município de Cornélio. Tem um distrito chamado Congonhas, então próximo a esse distrito. A maioria dos entrevistados tudo vem de lá. De Cornélio. E assim, como que era a cidade lá de Cornélio? Você lembra um pouco como é que era? Lembro. Cornélio era uma cidade muito boa, né? Porque na época do café, muita gente, né? Muitos migrantes chegando, né? O pessoal vindo de Minas. Então, uma cidade que estava em franco desenvolvimento. O distrito de Congonhas também, onde nós morávamos, bem próximo da zona rural, mas era um distrito que estava em fase de expansão, desenvolvimento, um lugar pequeno, né? Comparando aqui com o nosso município de Jardim Alegre, vamos dizer, seria do tipo de Barra Preta, né? O tamanho. E a distância também. E lá tinha cartório, tinha farmácia, tinham vendas, né? Comércio. Então, naquela época, mesmo os lugares pequenos, o movimento era bastante grande. Era bem desenvolvido, né? Bem desenvolvido. O senhor tem irmãos? Sim, nós somos de uma família de 11 irmãos. 3 nasceram em Minas Gerais e 8 no Paraná, sendo que 2 deles já nos deixaram. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre eles, assim, como que eles seguiram, se eles vieram para cá, para Jardim também? Sim, eles quando nós mudamos para Jardim Alegre, né, nós viemos em 9 irmãos, o pai e a mãe. 2 deles já estavam fora, que era o meu irmão Expedito, o mais velho, ele já estava em Arapongas, ele já era bancário. E o outro irmão, José, ele estava na região próxima a Arapongas também, né? Ele trabalhava no comércio. Então, quando nós mudamos para cá, 2 ficaram naquela região e nós viemos para cá em 9 irmãos. E só para a gente poder acrescentar e deixar registrado, qual que é o nome deles? Expedito de Souza André, o mais velho. Depois era Ivone de Souza André, em memória, né? José de Souza André, que também já nos deixou. Iva André, a Irma de Souza André. Aí veio eu, né? Eu sou o 6º filho. Depois disso veio o professor João de Souza André. Veio o Nunes Antônio de Souza André, que também reside aqui em Jardim Alegre. O Roberto. Aí parece-me que a minha irmã Maria Isabel, e o caçula seria um irmão, o Rubens, de Souza André. Nossa, a família é bem, bem grande. 11 irmãos. 11 irmãos. 11 irmãos. E a infância de vocês? Era como? Dava muita brigueira, era muito unido? Naquela época, né, não se podia fazer muita bagunça não, porque os pais, né, eram muito rígidos. Já descia assim. Né? Já chegava, errou, né, mas a gente, né, com as brincadeiras, né, com os irmãos, né, correndo atrás de uma bola, né, mas é uma infância muito boa, né, todos se ajudavam, né, nos finais de semana cada um tinha uma função dentro de casa, né, a não ser os pequenininhos que não, né, mas os demais, então era um trabalho coletivo onde cada um tinha uma função para desenvolver. E até hoje vocês são bem unidos, né? Sim, graças a Deus, né? Bem unidos. Se comunicando e se vendo, né? Se ajudando quando precisa, essa união mantém. Nossos pais se foram, mas os ensinamentos deles ficaram. Né? Além da Irma, que a gente já entrevistou aqui para o nosso projeto, tem mais algum que fica morando aqui em Jardim? Tem. A professora Irma mora, né?
a professora Iva André Ribeiro também, né? O meu irmão João, né, que é sócio da livraria, o outro irmão, o Nunes, né, Nunes Antônio, que foi funcionário público, e a minha irmã, a professora Maria Isabel de Souza André. Então, esses um moram aqui em Jardim Alegre. Moram aqui. E assim, sobre a origem da sua família, sobre os seus avós, assim, sobre a história dos seus pais, você lembra de alguma coisa assim que você poderia nos contar? Os nossos pais vieram do estado de Minas Gerais, da cidade de Nepomuceno. Então, aí por volta de 1940, 45, né? Eles vieram de Minas, inicialmente para Cornélio, que o povo de Minas, quando vinham para o Paraná, a primeira parada era Cornélio. Né? Vieram alguns, aí chamavam os parentes, os compadres, né? E aqui é uma região nova, região de café. Então, vieram inicialmente para Cornélio Procópio, né? Oriundos de Minas Gerais. E os nossos avós lá, nós os mais novos, não os conhecemos, né? Mas eram também um pessoal oriundo de Minas Gerais. E, assim, eles chegaram aqui trabalhando com café, então? Chegaram trabalhando com café na zona rural, lá no município de Cornélia, nesse distrito. E a minha mãe, ela tinha assim, um certo conhecimento, ela começou a lecionar, né, no ensino primário. E lá mesmo foi que ela deu início nos seus estudos, né? Tinha, de repente, o básico, mas ela foi fazer o normal, o colegial que tinha antigamente, que era o curso para formação de professores. Ela estudava no município de Uraí, que era próximo. Então, todo dia tinha que ir para lá, né? Morando no sítio, ia de charretinha com o meu irmão mais velho, que também estudava. Então, a minha mãe lecionava e meu pai era da lavoura. E os filhos mais novos, né, o ajudavam na lavoura. Então, o início foi esse. Foi assim. Para a gente deixar registrado, qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai, o nome dele é João André Filho. E a minha mãe, Maria Isabel de Souza André. Então, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa assim da trajetória até chegar aqui? Você chegou aqui em Jardim, você tinha já quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16? 16 anos. Então já era um pouco mais velho, já tinha mais consciência, né? Já. Isso foi no ano de 1968. E quando chegou aqui, como que o senhor lembra que era a cidade? A cidade estava iniciando, né? O município começou no ano de 1964. Nós chegamos em 68, no mês de maio de 1968. Então, era o último ano do mandato do primeiro prefeito, saudoso José Clarimundo Filho. Então, a cidade estava iniciando. No centro, várias casas, vários comércios, todos eles de construção de madeira ainda, né? Com exceção de um comércio ou outro que era já de alvenaria, de tijolo, né? Porque naquela época aqui nós tínhamos muitas cerâmicas, então, de tijolo maciço, né? Então as construções eram com aquele tijolinho. E a maioria das casas, as residências, isso eu me lembro bem, tinha 2 ou 3 casas de alvenaria, o resto todas elas de madeira. E algumas cobertas de pau a pique, né? Uma cobertura que se fazia de madeira. É bem mais simples, né? Bem mais simples, né? Porque não tinha telha, né? Condições das pessoas, então faziam uma cobertura de madeira. E era o início. E a cidade começando, né? Tinha asfalto, não tinha nada? Nada. Não tinha asfalto, não tinha meio-fio, não tinha galeria, né? Os postes de madeira ainda, distante uns do outro, a cidade bem escura, né? Porque as lâmpadas daquela época, né, bem fraquinha, e algumas ruas já fora do centro, né, nem iluminação não tinha, né, porque era o início do município, né? Natal, dentro desse contexto, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a trajetória
profissional do seu pai, do João, com o que ele trabalhava, quando chegou em Jardim, diante dessa realidade, com o que ele trabalhou, como que foi essa trajetória? E também da sua mãe, a Maria Isabel. Se nós ao chegarmos aqui em Jardim Alegre, na verdade nós mudamos de Congonhas para Ivaiporã. Aí nós ficamos 3 meses lá e o prefeito daqui sabia da chegada dos meus pais em Ivaiporã, já que eles tinham passado aqui. E na época perguntaram, né, se tinha vaga para lecionar, já que era minha mãe e 3 irmãs que já lecionavam. E como naquele momento, no ano de fevereiro, não tinha, nós fomos para Ivaiporã. Aí abriu a vaga para a direção do ginásio. Aí então o prefeito, o senhor José Cláudio Mundo, foi lá e convidou. Aí nós viemos para cá. Então a minha mãe veio para cá para lecionar, para ser diretora da Escola Estadual Anita Garibaldi, inicialmente. E o nosso pai veio para trabalhar na lavoura. Posteriormente ele passou a trabalhar na serraria. Aqui existia uma serraria, né? Bastante grande, do saudoso senhor Serraria Guarani, do ex-prefeito também Alzimiro Francisco Coec, e depois ele passou a ser funcionário público. Ele passou a trabalhar também na Escola Anita Garibaldi, e então ele trabalhou lá até que se aposentasse. E a nossa mãe era diretora inicialmente da Escola Anita Garibaldi, e depois ela passou a ser diretora do Colégio Cristóvão Colombo. E as nossas irmãs lecionando. Uhum. O senhor poderia, já falou um pouco, mas poderia explorar um pouco como que foi a formação, porque numa realidade dessa, onde era, acredito, difícil o acesso ao ensino, a natureza da busca pela professora Maria Isabel em ter uma formação e como que isso pode ter mudado a realidade da família, ou ajudado? A nossa mãe, a gente costuma dizer que foi uma guerreira, né? Muito determinada, muito dinâmica, né? A participação da escola, a participação na igreja. E ela era uma sonhadora. Então, ela que veio de lá para cá com o 2º grau do município de Cornélio, estando aqui em Jardim Alegre, no ano de próximo a 70, né? Ela começou a fazer faculdade em Jandaia do Sul. E nós também íamos, porque daí eu e meu irmão João, nós fizemos o 2º grau no Colégio Agrícola em Apucarana, e também com a abertura dessa faculdade mais ou menos nessa época. Então daqui iam vários professores, uns de Kombi, outros de carro pequeno, que era o único meio de transporte. Então ela foi para Jandaia do Sul fazer o curso de português e inglês, já com a idade, né, já não sendo criança. Nós já éramos mais novos, né? Tínhamos aí 22 anos aproximadamente, mas ela já tinha uma idade maior e formou-se em português, anglo, né? E continuou lecionando na Anita Garibaldi. E os filhos, tanto eu como meu irmão João, minha irmã Iva, a Irma, então nós íamos todos juntos para Jandaia. E posteriormente os outros irmãos, né, seguindo, né, essa trajetória de estudo que nos foi proporcionado mesmo com dificuldade pelos nossos pais. Alguns foram fazer agronomia, né? O caso do Roberto e o Rubens. A nossa irmã Maria Isabel foi fazer psicologia, né, psicóloga. Então a gente seguiu os caminhos, né, da minha mãe. O meu pai tinha pouco estudo, muita sabedoria, né? Homem calmo, sossegado, mas estudo ele tinha pouco. Agora a nossa mãe é que chegou a concluir o curso superior. Natal, e como que vocês ficaram sabendo, qual foi o atrativo, a motivação da saída de Cornélio para Jardim Alegre? Como descobriram essa região e o que os motivou a vir para cá? Olha, essas mudanças sempre acontecem quando alguém vai na frente. Então, nós morando lá no distrito de Congonhas, de lá mudaram algumas pessoas, alguns conhecidos, aqui para Ivaiporã. Outros foram para a região de Corbélia, região de Cascavel. Então, no momento que meus pais viram, né, que a família crescia e que lá
de repente os irmãos não iam ter condições de ter trabalho para todos nas escolas, né? Já tinha vindo algum professor, aí um sempre vai convidando o outro. Olha, aqui é uma região nova, né? Naquela época, para você ter uma ideia, eles chamavam isso aqui de sertão, a nossa região. Né? Então, ó, nós estamos indo para o sertão, que esse termo até era desconhecido pela gente, né? Já que no município de Cornélio já estava tudo derrubado, as matas, né? Plantio, e aqui não, aqui era tudo mata, a grande parte. Então daí dava esse nome de sertão, né? Então era um lugar novo. Aí foi aonde que eles resolveram andar para tentar achar um lugar onde todos pudessem ter trabalho. Aí estiveram na região de Cascavel, Biratã, Corbélia, onde já tinha alguns conhecidos também, mas optaram aqui por Ivaiporã, já que aqui nós tínhamos alguns conhecidos que tinham saído de Congonhas, alguns compadres, né, que falaram, podem vir para cá porque aqui é um lugar novo, está crescendo, tem muita gente e vai ter trabalho para todo mundo. E assim foi feito, né? Nós ficamos em Ivaiporã 2, 3 meses e de lá nós migramos para cá, onde estamos até hoje. O senhor poderia contar um pouco como era a infância do senhor? Quais brincadeiras que existiam naquela época, né? Quais eram as atividades, especificamente sobre a infância? Olha, a infância, né, das crianças naquela época era uma infância bastante sadia, né? Onde se tinha bastante responsabilidade, primeiro com os estudos, e nas horas vagas, o que sobrava para nós fazermos? Correr atrás de bola, né? O futebol no quintal, em uma pracinha que de repente tinha lá, que não tinha construções, né? O andar de bicicleta era um outro lazer, né? Para quem tinha e quem não tinha, andava com a bicicleta de outro, né? Brincar com as burquinhas, que hoje que as crianças quase não conhecem, né? O biboquê, o peão, e pescar de peneira nos córregos, fazer algum passeio em alguns sítios, né? De repente tinham lá 5, 6 amiguinhos, escuta, vamos no sítio de tal pessoa. Então, né, com o consentimento dos pais, íamos, e nesse meio de caminho, né, com estilingue, jogando uma pedra para cá, outra para lá, e passava o dia. Mas então, antigamente, a infância das crianças normalmente era isso aí. Ora brincar com carrinho, né? Ora tentar fazer um carrinho de madeira mesmo, porque para comprar não existia. Plástico era um negócio que ainda não existia naquela época. Existiam os carrinhos de madeira, né? Mas nem sempre se comprava. Então, às vezes, fabricava junto com o outro o carrinho de rolemã, né? Congonhas era um lugar, as ruas bem inclinadas, e lá já era asfaltado. Então, feliz de quem tinha um carrinho de rolemã para subir lá no alto, perto da igreja, e descendo aquelas ruas, ora caindo, ora se ralando, mas era a brincadeira do momento. Se divertia bastante, né? Sim, era um tempo muito bom, né? Era muito bom. Hoje em dia a gente vê as crianças mais em casa, né? Não sai. Difícil ver uma criança na rua. Exatamente. Em casa, celular, televisão, joguinho, né? E antes não. Então você via na rua 5, 10, 20 crianças, hora jogando queimada. Então era bem diferente do quadro de hoje. E assim, o senhor tem registro de alguma memória, assim, que aconteceu na sua infância, na sua trajetória, que o senhor queira deixar registrado? Que marcou o senhor, a sua trajetória? Assim, um dia que você viu, às vezes, um professor, alguma coisa, olhou e falou, eu quero seguir aquilo. Sim. Justamente por estar iniciando os nossos estudos em Congonhas, né? E também ter a participação na igreja católica, como meus pais sempre seguiram. E eu, sendo coroinha, em um determinado momento da vida, ainda com 10, 11 anos, eu tive a vontade de ser padre, né? Então eu fui ser seminarista em Londrina. E durante 3 anos nós tivemos lá. E foi uma época muito boa, né? Porque o ensinamento do seminário era muito bom, né? Era uma época até um pouco diferente, porque nós íamos para o seminário em fevereiro e só voltávamos em dezembro para casa. Naquela época o seminário era muito fechado, né? Então não tinha oportunidade de estar indo e voltando, visitar a família.
e assim por diante. Então foi uma época muito boa, onde nós tivemos um aprendizado muito grande, que nos marcou bastante e nos deixa uma lembrança até hoje. Né? A educação e a formação que nós recebemos lá. E essa crença religiosa vem de tradição de família mesmo, assim, de Vem avós, dos pais, e até hoje vai continuar passando. Até hoje, né? Nós frequentamos a mesma religião, a mesma igreja que nós fomos batizados. A Neuza chegou a falar um pouquinho pra gente como é que era a igreja naquela época, que estava em fase de construção, assim, você se recorda também, para descrever um pouco, acrescentar mais? Sim, sim. Quando nós chegamos aqui em 68, né? Padre Tadeu Ziemes, em seguida iniciou-se a construção da paróquia Nossa Senhora do Rossio, a igreja que existe hoje. Então nós passávamos lá e nós vimos uma multidão de pessoas trabalhando, de repente algum ganhando, e a maioria voluntário, né? Então, inicialmente a igreja de madeira pequena ficou onde ela estava e foi construindo a igreja de material em volta, ao redor, até que pegou uma certa altura, para depois então desmanchar aquela de madeira dentro e continuar a construção da igreja que existe até hoje. Né? Mas ao chegarmos aqui, nós nos lembramos bem daquela igrejinha de madeira, cercada de balaústre, toda em volta, muita árvore, né? Era toda cercada de árvore, o pátio da igreja. E com o tempo foi mudando, veio a praça e aí foi cada vez crescendo mais até se tornar símbolo da cidade, praticamente, né? Tanto que nas décadas passadas, a nossa praça aqui era um lugar de visitação todo final de semana. Nós vimos ali centenas de jovens dando volta. Até a gente hoje, você fala, mas escuta, estava procurando o quê, né? Porque dava uma volta, dava 2, dava 3, dava 5 voltas. E era um costume. A juventude naquela época não tinha outras opções, né? Então era assim, encontrar no redondo da igreja e todo mundo ali dá volta. O pessoal da região, rapazes e moças, vinham, porque, por exemplo, em Ivaiporã não tinha um local onde se concentrava. Era diferente. Jardim já tinha. Né? Então ali começava a paquera de um, namoro de outro, mas era muito movimentado. Coisa que a gente vê pouco hoje, né? O pessoal volta a ficar mais em casa e... Natal, e aproveitando que o senhor comentou sobre essa relação dos jovens, a gente queria perguntar como que o senhor conheceu a sua esposa, como que era essa época, o relacionamento, né? Como que aconteceu esse ano? Nós, tendo mudado aqui para Jardim Alegre, nós morávamos próximo à Serraria Guarani. Então, meus pais, quando chegaram, alugaram uma casa lá, que inclusive era do proprietário da serraria, onde meu pai foi trabalhar depois, né? E a minha esposa era sobrinha do dono da serraria, do seu Osimiro Reck. A mãe dela, a dona Guiomar, era irmã do Osimiro. E uma das vezes ela veio passear aqui na casa da tia, na casa dos tios, e daí nós ficamos conhecendo, né? Conhecer de olhar longe, né? Porque não se tinha oportunidade muitas vezes de chegar, conversar, quem não era da própria cidade, né? Então a gente se olhou, de repente a distância trocou alguma palavra, e ela voltando para Apucarana, né? Aquele conhecimento continuou até uma época que eles vieram de vez para Jardim Alegre. Em 1972, aí ela e seus pais, a dona Guiomar e o senhor Jonas, mudaram para Jardim Alegre. Aí a gente se reviu e começamos a namorar e em 1974 nos casamos. Estamos até hoje. Falando então agora um pouco sobre a sua atividade como empresário, Natal. Como que começou seu interesse em empreender e como que foi o começo da atividade com a livraria que o senhor tem até hoje, né? Sim. Nós lecionávamos e no ano de 1977 a livraria era uma livraria pequena, atrás da igreja, numa sala aí de 3x4 aproximadamente, que era de um professor. E num determinado momento esse professor demonstrou interesse em vender essa livraria.
né? Ele queria vender. E aí então, nós, ao sabermos, a nossa mãe soube primeiro e dela falou conosco. Ela falou comigo e com meu irmão, vocês poderiam comprar, né? Poderiam comprar a livraria. Nós já estávamos trabalhando na escola, então o ramo já era ligado, nós já tínhamos conhecimento, né, com esse moço que era dono, o professor Denival Valentim Costa, e acabamos então comprando a livraria no ano de 1977. Posteriormente nós mudamos para um salão maior, alugamos um salão maior, e no ano de 86, se não me falha a memória, aí nós compramos um terreno e construímos onde nós estamos até hoje no salão próprio. Mas, né, foi um salto de um lugar bem pequeno, uma sala pequena, né, e a gente ia empreendendo cada vez mais, ampliando, mesmo porque a cidade já exigia, né, porque à medida que a cidade crescia, aumentava o número de alunos, né, o número de fregueses, e até nós comprarmos então o terreno onde nós estamos hoje, num salão de 110 metros, que é propriedade nossa mesmo. E durante esse tempo que vocês começaram a construir a livraria, vocês ainda lecionavam nas Sim, escolas? nós lecionávamos até agora o início de 2008, mais ou menos, né? Então nós sempre tivemos nossos colaboradores e dando aula de manhã, nós lecionávamos também à noite, que eram muitos alunos, eram muitas turmas. Então a gente ficava mais no período da tarde. E de repente algum horário da manhã que ou eu ou o irmão nós não tínhamos aula, então a gente intercalava e o mais os nossos colaboradores que ficavam, né? Vários funcionários passaram conosco ali. E para a nossa felicidade, até gostaria de dizer que muitos deles, né, se tornaram bancários, né? Profissionais liberais, tiveram início ali, de ensinamento conosco, e Deus ajudou que todos eles se deram bem na vida também. Hoje em dia você aprender a vender, a falar com o público, fazer atendimento ao público, vai te abrir uma gama de possibilidades, né? Sim. Vários ramos, assim, para todo lugar que você vai, você saber falar com as pessoas, você saber interagir, saber como se comunicar mesmo, faz toda a diferença, né? Porque às vezes a gente iniciava um funcionário, né, que pouco comunicativo, né? Então ele era obrigado, né, a se comunicar e se inteirando, né? Se adequando, e de repente, né, desenvolvia neles uma vontade de amanhã também ter o seu comércio, né? Então já era um estágio probatório, né? Ele começava a aprender ali para depois dar continuidade no seu próprio ramo. O senhor quer atender? Pode ficar à vontade, a gente dá uma pausadinha aqui. Não. Podemos continuar. Tranquilo? Natal, retomando então, só para a gente fechar um pouco a parte da história pessoal e de família, para daí a gente poder falar mais específico sobre a atividade profissional e de gestão. O senhor comentou sobre o namoro e a gente queria saber como foi o noivado e o casamento também. Sim, nós iniciamos o namoro, né? Aí posteriormente, dado, né, o entendimento entre eu e a então namorada, né, nós pedimos a mão dela em noivado, coisa que se usava antigamente, né? Você ia ter que chegar nos pais e pedir autorização primeiro para namorar, depois para poder noivar. Aí nós ficamos noivos alguns meses e no ano de 1974, então, nós nos casamos. Eu já lecionando e nesse momento, então, minha esposa, minha aluna, que ela também estudava na Escola Anita Garibaldi, tá? E nos casamos e daí demos início, então, à nossa vida conjugal. E vocês tiveram filhos? Quantos filhos? Poderia falar um pouco a respeito? Sim, tivemos 3 filhos. A primeira filha, Ana Cristina André, depois, que nasceu em 1974, né, no final do ano. Em 76 nasceu o nosso filho Gilson Carlos André, e no ano de 80 nasceu a nossa caçula Paula Mara André.
3 filhos. A filha mais velha, ela fez inicialmente o curso de Educação Física, depois ela fez o curso de Ciências Físicas e Biológicas, né? Teve um início também no magistério, e depois ela fez o curso de enfermagem, então ela é enfermeira padrão, né? Hoje ela reside no município de Itajaí, Santa Catarina. Ela tem 3 filhas também, 2 são dentistas e uma está cursando o curso de medicina. O segundo filho é o Gilson, né? Também casado com Juliana Torres, e ele tem um casal de filhos. E ele é agrônomo e a esposa é advogada. Ela não trabalha como advogada, né? Eles têm um centro de eventos, então o trabalho é um outro. E ele também, no momento, não trabalha no ramo de agronomia, trabalha nessa parte de eventos. E a nossa caçula é a Paula Marandré, que tem uma filha e é formada em farmácia, é farmacêutica. Para deixar registrado o nome da esposa, se o senhor puder falar um pouco também do trabalho dela, a atividade que ela exerceu. O nome dela é Rita Cássia. Era Rita Cássia Malginskas, Rita Cássia Rec Malginskas. Depois do casamento, então, passou a chamar-se Rita Cássia André, né? Hoje parece-me que até não exige essa necessidade de abolir o nome. Você pode manter o seu, né, e anexar o do marido. Mas aí houve, seguindo a tradição antiga, né, Rita Cássia André. Ela fez os seus estudos aqui em Jardim Alegre, fez o ginásio aqui, também o 2º grau aqui, o magistério, e depois ela foi estudar em Jandaia do Sul, fez o curso de geografia. Então ela lecionou no primário, também lecionou no ensino fundamental de 5ª a 8ª série, outra época no 2º grau, até que ela se aposentasse. Então ela também seguiu a carreira do magistério, seguindo a profissão que nós tínhamos, né? E o desejo dela de trabalhar nessa parte que deu muito bem. Ela se deu muito bem no magistério até se aposentar anos atrás. Ok. Então agora com relação ao trabalho, né? O senhor já explanou que era professor, mas o senhor teve algum outro trabalho antes do magistério? O senhor exerceu? Não. Nós, ao terminarmos o ensino médio em Apucarana, nós já voltamos para Jardim Alegre e no ano de 1972 nós começamos já a lecionar. Naquela época, o ensino médio já te credenciava a lecionar. E nós iniciamos então o curso de Ciências Físicas e Biológicas em Jandaia do Sul. Então, naquela época, eu comecei a trabalhar e também estudava. Fazia faculdade indo na Jandaia do Sul todas as noites. O senhor lembra das dificuldades assim que foram para poder conseguir ir para fora estudar? Assim, se vocês iam todo dia daqui para lá, como é que era? A dificuldade era muito grande, né? Muito grande mesmo. Para vencer tinha que ter garra, porque você veja, lecionava, nessa época nós lecionávamos de manhã e à tarde. Nós saímos daqui 5 horas da tarde, numa Kombi, com 10 pessoas, 11 com motorista, estrada de terra, para ir para Jandaia do Sul, não existia um palmo de asfalto, estrada de terra. Alguns lugares, a estrada muito ruim, descidas enormes, né? Não existia empedramento. Então, quantas foram as vezes que, voltando principalmente, né, chovia, que quando chegava em alguns lugares nós tínhamos que descer do carro, empurrar, mesmo estando encorrentado, né? Se era um lugar plano, não tinha problema, encorrentava o carro e ia embora. Mas uma subida bastante grande, ou uma descida, né? Então era preocupação em descer. Mas as subidas, inúmeras vezes nós tivemos que descer e empurrar para esse carro subir, para já chegar em casa que de repente 1h30, 2, 3 horas da manhã, e na manhã seguinte eu voltar a lecionar. E saber que na manhã seguinte, se não estivesse chovendo, né, nós tínhamos que voltar para Jandaia, porque era presencial. Se você tivesse um determinado número de falta, você já estava reprovado, né? Ao contrário de hoje, que pode ser feita à distância, né? Então a dificuldade foi muito grande, o que valeu a pena, porque indo todos os dias, tanto nós como outros colegas professores,
a gente percebe que a maioria absoluta deles, né, deram bons professores, porque realmente receberam, né, essas informações e os conhecimentos necessários. Se aprofundaram bem na profissão, Sim, né? bem. E outra, né, tinha os professores para tirar as dúvidas, né? O curso que não é presencial, né, dependendo da pessoa, é claro, ele vai se esforçar, ele vai aprender, ele vai pesquisar, né? Mas às vezes alguma dúvida que tem possa passar em branco. E amanhã o aluno, a hora que você estiver em sala de aula e tiver essa dificuldade, né? De repente você não vai ter como a quem pedir socorro. Então, no caso do presencial, o conhecimento que nós recebemos era bastante significativo e muito bom. E como o senhor chegou na função de diretor ali do colégio? Nós, estando lecionando, né, há bastante tempo, nós começamos a lecionar em 72, então no ano de 97, 98, teve eleição para diretor. Né? Há tempos atrás era indicação, posteriormente passou a ter a eleição. E um grupo de professores funcionava assim, né? Se um grupo de professores, de repente, solicitasse você, porque não adiantava você simplesmente, né, falar, não, eu quero ser diretor e saia. Mas você saía sem o apoio de ninguém, da comunidade escolar também, dos pais, alunos, né? E no nosso caso, um grupo de professores se reuniram e a pessoa que estava na direção não queria continuar, né? Então, disseram, nós gostaríamos que você concorresse a diretor. E nós concorremos, né? E saímos vitoriosos e trabalhamos por 3 anos como diretor da Escola Anita Garibaldi. A Irma, ela também foi, né, diretora? Também diretora. Ela foi antes ou depois do senhor? Ela foi diretora no 2º grau, aí num outro colégio, né? Foi bastante antes, alguns anos antes. Foi né? antes, então. Essa tradição de liderança começou com a nossa mãe, né? E passamos nós. Também me parece que uma das irmãs, a Maria Isabel, me parece que uma época ela esteve à frente da direção da PAI do Jardim Alegre. Eu tenho lembrança que... Então, a gente sempre teve uma certa liderança, né? E desde que os colegas de trabalho gostassem e convidassem, então a gente aceitava essa missão. E quando o senhor era diretor, né? Porque lá estava começando aí nos colégios, estava introduzindo cada vez mais. Tinha muita dificuldade, assim, em questão de verba para a escola, em questão de, às vezes, achar mais professores, em chamar mais alunos, né? Que era uma época em que, às vezes, as pessoas preferiam trabalhar do que estudar, né? Do que estudar para ser professor, né? Acabava tendo, sim, as dificuldades, né? Nesse momento, já existia um número maior de professores formados, né? No início, quando a nossa mãe começou, ali então, a dificuldade era monstruosa, né? Quem tinha uma faculdade ligada ao magistério, já ficava na cidade grande. Né? Ninguém se atrevia a vir para um município onde não tinha asfalto nem para chegar aqui. Né? Quando nós chegamos, aqui não tinha asfalto, nem de Mauá para cá. Então, naquela época, a dificuldade era maior. Posteriormente, né, o pessoal foi estudando, então acabava tendo um número maior. Mas mesmo assim, né, quando se faltava, então a gente tentava socorrer com o Iveiporã, aquela cidade maior, para descobrir algum professor que estivesse sem trabalho, para vir trabalhar aqui conosco, na escola que nós éramos diretor. Questão de verbas, né? Essas verbas nunca tiveram, assim, em abundância para sobrar. Né? O governo sempre teve um cálculo, mandava, mas aí nós complementávamos com alguma promoção, né? Você fazia uma festa junina, de repente alguma rifa, alguém fazia alguma doação para complementar, hora para merenda, hora para adquirir alguma coisa, né? Como ainda é nos dias de hoje. Hoje é uma facilidade maior, né? Vem o recurso estadual, o recurso federal, mas em muitas escolas acaba faltando também, né? Então os diretores têm que ter criatividade para poder conseguir meios de manter a escola funcionando bem. É verdade. E na sua atuação como diretor, o senhor considera como um legado as grandes conquistas, as vitórias? Sim, sim. E eu acho que um dos maiores feitos que nós tivemos, né, foi sempre procurar o entendimento. Né? Porque não é porque você tem um cargo que você vai poder extrapolar, né? E simplesmente fazer aquilo que você quer.
Não funciona assim. Todos que agiram dessa forma se deram mal, né? Então nós sempre procuramos conversar, dialogar, às vezes relevar alguma coisa no momento certo, né? Tanto como colega de trabalho como com alunos, né? Você depois então sentar, conversar e dialogar, né? Porque se no primeiro momento você já vai querer explodir, não vai chegar a lugar nenhum, né? No caso do aluno, você vai ter duas respostas dele. Ou ele vai, de repente, 3, né? Mas se você explodiu, normalmente, ele vai continuar rebelde, fazendo a mesma coisa, ou de repente abandonar a escola. O que não é interessante, né? Porque a gente sempre priorizou, como professor, como diretor, olhar o amanhã, né? O que aquela pessoa ia ser. Ele tinha que ter uma oportunidade de ser alguma coisa. E ele só seria se, como professor ou como diretor, né? Você tratasse bem, procurasse entendê-lo, saber a dificuldade, o problema que ele estava passando, para ele estar agindo daquela maneira. Então, um dos legados é esse, né? E a gente sempre procurou, né, manter a escola da maneira com que estava e procurando melhorar, né? Concursos para os professores, né? Trazendo a parte comemorativa também para dentro da escola, né? Na Semana do Estudante, na Semana do Folclore. A Escola Anita Garibaldi é uma escola que, durante muitos anos, deu uma ênfase muito grande nessa parte. Então, de repente, era uma semana cultural, né? Para que os alunos pudessem expor aquilo que eles eram capazes, porque eles tinham muitas vezes muita capacidade que estava preso dentro de si, né? Então, você dando oportunidade, eles mostram a capacidade que tem e faz o ambiente melhor. E sobre essas atividades culturais, né, dentro do próprio Anita, se o senhor pudesse explanar um pouco mais, a gente sabe que até a professora Maria Isabel tinha um apreço também pela cultura dentro do colégio. Existe hoje até no Anita um piano, né, que me parece foi doado pela família. Se o senhor puder falar também um pouco especificamente das ações culturais e do gosto pela cultura, de onde nasceu. Essa parte da cultural, do canto, né, do teatro, isso é algo que nós herdamos da nossa mãe. Ela sempre gostou de cantar, não só na igreja, mas também na escola, né, a ponto de, né, ter sido feita assim, uma campanha e várias doações, inclusive também da família, né, para que adquirisse esse piano. Na época foi um feito muito grande porque o piano custava muito, mas muito caro, né? Um piano bom como é aquele que está lá. E quando se falou em comprar, era um sonho, né? Então outras pessoas, não, vamos... E daí foi feita uma campanha na zona rural, né? E doações para esse ponto, para chegar a comprar esse piano. Na época nós tínhamos aqui uma irmã de caridade, a irmã Paula, que tocava piano. Então ela associou comprar a irmã, poder fazer alguma apresentação e também dar alguma aula de música, para quem quisesse aprender música. E nós tivemos pessoas que partiram para o lado da música, tendo início ali no Anita Garibaldi, naquele piano. E posteriormente, nas datas, então nós procurávamos mesclar, ora algum teatro, né? Nessa Semana Cultural, me lembro muito bem que uma vez nós fizemos ali uma apresentação de algumas companhias de Santo Reis, né, uma tradição muito grande que existia, né, depois do Natal, né, até chegar no dia 6 de janeiro, se não me engano. Então tinha as companhias de reis, de Santos Reis, né, que saíam fazendo as apresentações na zona rural, nas casas. E uma vez nós levamos ele, porque já havia diminuído isso, e muitos não conheciam, né? Então, nós fomos em Ivaiporã, convidamos um pessoal que existia lá, uma escola de reis, né? Me falha a memória agora, companhia, e tem um outro termo que eles usavam para esse grupo. E eles estiveram na Anita Garibaldi, né? Fazendo alguns cantos alusivos, né, ao nascimento de Jesus. Então, aí o pessoal pôde conhecer. Aqueles que não conheciam puderam conhecer o trabalho feito por esse povo, né? Que inicia, acho que depois do nascimento de Jesus, até a chegada no dia 6 de janeiro. É uma tradição, né, que hoje diminuiu bastante. As festas juninas, né?
nós mantivemos, coisa que hoje tem muito pouco também. O senhor quer atender? A gente dá uma pausada aqui. Tá bem. Pode ser? Né? Nós fizemos ali muitas vezes também o concurso da Miss Anita Garibaldi, do Mister Anita Garibaldi, nessa época da Semana da Cultura, né? Então tinha várias meninas que desfilavam, vários rapazes, né? No final elegia um, né? Dava-se um presente e outras atividades dentro dessa Semana Cultural que nós sempre procuramos inovar e oferecer oportunidade das crianças, né? Dos alunos estarem participando, mostrar a capacidade deles. Uhum. E assim, que poderia acontecer, né? Havia algum conflito entre os professores, alguma disputa de poder? Ou era mais uma união, assim, deles? Não, vamos ajudar a escola a evoluir, a escola a ir cada vez mais para frente. Era difícil, né? Normalmente o pessoal se davam todos, né? Mesmo porque sabiam, né, que qualquer eventualidade, né? Alguns iam iniciando o trabalho, né? Outros não eram efetivos. Então, qualquer coisa que fossem fazer, acabaria prejudicando eles mesmos, né? Uhum. E quando às vezes tinha algum pequeno incêndio nesse sentido, a gente já procurava, né? Sempre adequar e ouvir, porque eu acho que a melhor maneira de resolver os problemas é através do entendimento. Né? Por maior que seja o problema, né? Sentar, conversar, explicar e então não se dava lado para que começasse a crescer rumores e insatisfações. Uhum. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação sobre a sua infância, sobre a sua trajetória escolar, sua trajetória como empresário? Não, olha, acrescentando que foi assim, uma época muito boa, né? Uhum. Porque assim, a gente sempre teve assim, o ensinamento dos pais, né? O ensinamento dos irmãos também, que foi muito importante. A gente sendo de uma família grande, então sempre os mais velhos, né, orientava. Portanto, né, todos, graças a Deus, os 11 irmãos, todos trabalhadores, né, todos seguiram ou no ramo ou no outro, e isso é fruto, né, desse entendimento que houve. Na parte comercial também, né, nós sempre procuramos seguir corretamente, né, respeitando, né, o nosso freguês, o nosso cliente. Tanto nós começamos em 77 e hoje já vai para 47 anos, né, de estabelecimento. E continuamos aí trabalhando, né? E na parte do magistério também, né, a gente sempre procurou fazer o que pôde. Hoje, né, quantos alunos nossos, ex-alunos, né, cabeça branca, chegam, oi professor, como é que tá? Eles têm prazer em, né, nos visitar, vir conversar quando vem a Jardim Alegre. Então isso é prova de que o trabalho foi bem feito, né? Contar onde eles conseguiram chegar, né? E olha... É uma satisfação? Muito grande, porque tem pessoas que chegou quase no topo, né? Nós temos aqui profissionais em todas as áreas que saíram do Anita e foram nossos professores, não é? E há tempos atrás um senhor procurou e perguntando se eu conhecia, né? Se me lembrava, já com os cabelos brancos também. E inicialmente eu falei, olha, você não é estranho não, você deve ter sido nosso aluno. E daí, identificando, eu fui me lembrar que ele era do bairro Escolinha. E esse menino que veio do sítio, vinha do sítio, não sei se de bicicleta, a cavalo, naquela época não tinha transporte escolar, né? Uhum. Ele foi para Londrina, ele fez biologia, ele está morando no estado de Goiás, ele fez uma pós-graduação, ele fez um doutorado em biologia e, para minha alegria, ele estava fazendo um pós-doutorado. Quer dizer, algo que nós não chegamos tanto, né, e nós podemos ver um aluno, né, estar na altura dessa. Ele leciona na Universidade Federal de Goiás. Então isso aí é o que nos alegra, né, de nós sabermos que um tijolinho, né, na construção da vida dele nós colocamos. Uhum. Né, e a gente teve, junto com os outros colegas professores, né, a felicidade de poder ajudá-lo para que ele e outros tantos pudessem se dar bem na vida. O professor, ele é a base para todas as profissões, né? Não tem... Tanto que no Japão nós temos conhecimento disso. O próprio príncipe Hirohito,
que não me lembro se ainda ele está no comando maior lá ou não, mas pessoas que conviveram lá, pessoas ligadas na área política que nós conhecemos, eles sempre disseram que lá o professor é reverenciado. O próprio príncipe, ele curvava a sua cabeça quando ele via um professor, né? Porque ele sabia que é a base de tudo. Se tem alguém que vai chegar lá em cima, é porque teve aquele professor, né? No caso hoje do prezinho, né? Do primeiro ano, do segundo, do quinto, até chegar no ensino fundamental, né? No início, o antigo ginásio, né? Hoje da sexta, nona série. Depois o segundo grau, porque é tudo uma sequência, né? Então começa ali. Então o professor, em alguns países, eles são reverenciados, né? Porque tem conhecimento que não se chega a lugar nenhum se não começar pela mão do professor. É mesmo. O Brasil tem que começar a dar cada vez mais valor para os professores, né? É a profissão básica. Precisaria, seria importante. Então, se o senhor não quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente poderia começar a falar sobre a sua vida política e o mandato, a gestão? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Então, como o senhor se interessou para poder se candidatar a prefeito? Você começou como vereador? Como que foi? Foi. Estando trabalhando na escola, né? E sempre tendo uma facilidade em comunicação, lá atrás, né? Pais, alunos naquela época, que ainda não votavam, que eram pequenos, né? Mas eles já começavam a cobrar, né? Por que o senhor não sai a vereador? Isso no ano de 81, né? E um pouco antes já. Por que o senhor não sai? O senhor devia sair, né? A gente via aí que, né, o senhor poderia ajudar, né? Tem facilidade em se comunicar. Então, no ano de 1981, nós nos filiamos a um partido e concorremos a vereador. Lançamos o nosso nome e tivemos a felicidade de ser eleito naquele ano como vereador. Logo no primeiro ano, assim, já? Na primeira eleição que nós fizemos, nós fomos eleitos. Fomos eleitos por um mandato de 4 anos, que é o normal, né? De prefeito e vereador. Mas nesse mandato teve um fato atípico, que houve uma prorrogação. Então, prorrogaram o mandato do prefeito e dos vereadores para mais 2 anos, para que coincidisse com a eleição de governador, porque era separado, né? 4 anos de eleição de prefeito, vereador, e nos próximos 2 anos, então já caía a eleição de governador, senador, deputado federal e estadual. Naquela época não tinha eleição para presidente da República, era indicação, né? Só que daí houve uma prorrogação para que caísse todos os mandatos, né, numa época só. E nessa que você foi eleito pela primeira vez vereador, qual que era o prefeito? O candidato a prefeito que ganhou foi o senhor Alzimiro Francisco Reck. Foi ele. E qual que era a relação do senhor com o prefeito? O senhor participava da base, era da oposição? Qual a relação com o Poder Executivo? Naquela época eu fui eleito por um partido de oposição, né? O candidato que nós apoiamos não ganhou. Então, daí nós ficamos na oposição. Mas, mesmo sendo oposição, né? Nós sempre tivemos atentos aos interesses do município. Então, tudo que era bom, claro que nós apoiávamos, né? Sem dificuldade nenhuma. Alguma coisa que nós tivéssemos dúvidas, nós íamos conversar, né? Nós íamos dialogar, porque esse é o papel do vereador, né? Ele não está lá para sentar e aprovar tudo ou reprovar tudo, de jeito nenhum, né? Então a gente analisava aquilo que era bom, nós estávamos favoráveis. Alguma coisa que era em desacordo, então íamos conversar para tentar chegar no denominador comum. E com relação ao cenário nacional da política nesse período, né? O senhor comentou que não havia eleições diretas para presidente. Qual a influência que o senhor sentia ou que o senhor percebia que havia da política nacional com relação a uma ditadura dentro do município de Jardim Alegre? Se isso impactou de alguma maneira o trabalho dos políticos e sobre os partidos naquela época? Quais eram os partidos a qual o senhor era afiliado? O governo federal, né? Ele era administrado pelos militares, e
Aqui na base não tinha assim, uma intervenção, né, tão grande, a não ser aqueles que, de repente, fossem falar contra o governo federal. Né? Então, mesmo sendo do município, se a pessoa às vezes se rebelasse ou fosse ser contrário àquilo que estava sendo feito pelo governo federal, né, publicamente, aí ele ia ter consequências, né, como teve na época que um prefeito, né, João Nelson Soberai, que foi eleito aí no ano de 1968, então 69 ele estando no poder, ele tendo ido a Londrina, ele fez críticas ao governo federal. Né? Então, isso aí naquela época, se acontecesse, a pessoa ia ter uma consequência grande, como ele teve, que ele foi cassado. Né? Mas nesse momento que nós iniciamos o trabalho, sabíamos das leis, né? Então a gente procurava cumprir as leis, tanto federal, estadual como municipal, então não existia problema. Então, desde que seguissem dentro daquilo que a lei estabelecesse, não se tinha problema, não. E qual que era o partido que o senhor atuava nesse período? Olha, nessa época existia a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático, né, brasileiro. Eram 2 partidos. Então você estava num ou outro, não tinha outra opção. E nós somos eleitos pela ARENA, que era um partido de direita. Que, na verdade, no Brasil, 99% dos municípios, né, era o partido da direita. E a esquerda, na época, era representada pelo PMDB. Uhum. E o senhor comentou que teve um mandato, foi prorrogado como vereador, teve outro mandato como vereador na sequência? Sim. Novamente. Como vereador? Nós fomos eleitos em 82, com 302 votos para vereador. Do meu partido, eu fui o mais eleito aqui em Jardim Alegre, na época. Depois, em 88, a eleição seria em 86, mas prorrogou 88. Nós fomos eleitos novamente, aí nós aumentamos a nossa votação para 454 votos. Nesse momento, já havia criado mais algum partido político, né? Não era mais a ARENA, já era o PDS, e o MDB passou-se a chamar PMDB, né? Acrescentaram um P na frente. Eram esses 2 partidos, 1988, que daí eu fui reeleito ao 2º mandato de vereador, essa vez com 454 votos. Né? Dado o nosso trabalho que a gente desenvolveu, nós aumentamos aí em 50% a nossa votação. Uhum. O senhor quer comentar alguma coisa a respeito dos maiores desafios ou as conquistas na atividade no legislativo do município? Olha, no legislativo, né, nós procuramos desenvolver um trabalho, o trabalho primeiro do vereador é o de confeccionar leis, se possível, ou então aprovar as leis que vêm do executivo, não é? Analisar e aprovar ou não. Então, essa é a função do vereador. Mas na cidade pequena, né, existe um trabalho que é o trabalho social que se iniciou lá atrás. Então, nós desenvolvemos um trabalho muito grande nesse sentido, embora não fosse a função do vereador, né? Mas como naquela época já tinha um salário pequeno, então esse salário eu procurava reverter para a comunidade com doação de remédio, né? Com transporte. Os municípios tinham um número pequeno de carro, então às vezes uma pessoa estava doente, tinha que se deslocar para Apucarana, Londrina, e a gente tendo um carrinho, né? Então a gente trabalhava nesse sentido. E uma outra parte que nós fizemos um trabalho bastante grande, associando ao trabalho do comércio, né? Nós tínhamos uma aparelhagem de som, então nós passamos aí quase que 10 anos, né, trabalhando na zona rural, nas igrejas, nos times de futebol, entidades de trabalho, né, animando festa, né, porque quando tinha uma festa na zona rural lá na igreja, um torneio, então era comum, né, que se levasse um aparelho de som.
E esse pessoal, então, para não gastar, nós prestávamos um trabalho gratuito. Passávamos lá o sábado, né, animando um bailinho, que era coisa da época que existia demais, né? No domingo, durante os almoços, a parte da tarde. Então, como vereador, também a gente pôde desenvolver esse trabalho, o que nos credenciou mais tarde, né, dado o aumento do conhecimento em todo o município, a angariar algo, né, uma função mais alta. E como que foi esse processo que o senhor migrou como vereador para uma campanha a prefeito? Se o senhor puder comentar daí como que aconteceu esse processo e como que eram as campanhas. Olha, dado esse trabalho, né, que nós fizemos, porque é um ditado que diz, quem planta, colhe, né? Você planta vento, você vai colher tempestade. Você planta o bem, você vai colher o bem. Então, nós, né, andamos os 4 cantos do município, inclusive quando Lidianópolis ainda fazia parte para Jardim Alegre. Né? Várias foram as madrugadas que nós estávamos lá no Porto Bar, Diaconia Santo Antônio, Diaconia Nossa Senhora de Fátima e outras, né? Animando uma festinha, atendendo o que o pessoal nos pedia e que, na verdade, a gente tinha uma facilidade muito grande na comunicação e nós gostávamos de fazer isso aí. Então, depois que, em 92, né, terminando o mandato, era muito grande o número de pessoas que clamavam que nós saíssemos a prefeito. Embora nessa época, né, nós tivéssemos aí 40 anos, 40 e alguma coisa, né? O que não era comum, de repente no município, né, uma pessoa dessa idade postular ser prefeito. Normalmente o que acontecia é que fossem pessoas de mais idade, né? Mas eu sendo professor, sendo comerciante, né, tendo sido vereador e tendo prestado um trabalho, então nós fomos aí convocados e intimados pela comunidade para que concorrêssemos a prefeito. E era um desafio muito grande, porque nós estávamos na oposição, né? Então nós íamos concorrer contra a máquina, né? Contra um senhor que já havia sido prefeito, o senhor Alzemiro, né? Que por 2 vezes e tinha feito um mandato muito bom. A verdade é essa, né? Mesmo sendo adversário, mas você tem que reconhecer o mérito das pessoas, né? E ele trabalhou com retidão, então não era fácil, mas eu não corri do desafio, né? E nós colocamos nosso nome à disposição, então, em uma convenção, fomos eleitos na convenção para concorrer e iniciamos aquele trabalho até que veio o 15 de novembro, que as eleições antigamente eram 15 de novembro, né? Um período maior. E tivemos êxito, tendo sido eleito prefeito de Jardim Alegre em 1981, né, para o quadriênio 92-96. E assim, só uma dúvida que ficou minha. O Alzemiro, ele ficou aqueles 4 anos, aí mais 2, aí ele concorreu de novo, aí depois o senhor concorreu? Ou foi logo em seguida? Ele foi prefeito no início de 70 e alguma coisa, né? Eu dependeria de voltar ao meu raciocínio. E depois de 82 a 86 foi o segundo mandato dele. Ah, sim. Foi o segundo. Ele já teria sido candidato a prefeito, se não me falha a memória, por volta de 1972. Nessa época, né? Uhum. E de 82, então 88, ele foi prefeito, foi o nosso primeiro mandato de vereador. Uhum. De 88 a 92, o prefeito foi o senhor Abduad, tá? Que era ligado ao seu Alzemiro. Aí, em 91, que teve a eleição, o senhor Alzemiro, né, concorreu novamente, no momento que o senhor Abdo ia sair, aí ele concorreu e nós também concorremos. Naquela época não existia reeleição. E daí nessa eleição nós fomos vitoriosos. Ah, sim, entendi. E houve muita oposição ou a maioria foi mesmo a favor, a maioria apoiou? Não, as eleições aqui antigamente eram muito disputadas, né? Eram muito disputadas e muito trabalhosas, né? Já naquela época ainda uma população bastante grande do município, alguma coisa aí
em torno de aproximadamente perto de 20 mil habitantes, então tinha que se andar muito, né? Todas as comunidades, muita gente, os sítios, muita gente. Então era uma eleição trabalhosa, né? E nós, com a disposição que tínhamos, nós conseguimos, né, percorrer praticamente quase todo o município. Se não fomos em algum lugar, mas pelo menos a reunião era feita, né? E o que nos permitiu ter êxito nessa eleição e ter sido eleito prefeito. E assim, que às vezes pode vir alguém mais de longe assistir a entrevista, você poderia só citar o nome do seu vice-prefeito para a gente deixar registrado? O vice-prefeito, a pessoa que concorreu conosco, era o senhor Messias Luiz Batista. Ele foi o nosso candidato a vice-prefeito. Aí logo depois ele concorreu a prefeito também, né? Sim, ao término do nosso mandato, ele concorreu a prefeito. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa assim relacionado à eleição para se tornar tanto vereador quanto prefeito? Olha, não teria, né, muita coisa a mais, né? A não ser de que o êxito que nós conseguimos, né, é fruto daquilo que a gente plantou, né? Trabalhando, se colocando à disposição, né? O tempo todo, né? Porque de repente uma pessoa da última hora aí, né, ele se prontifica a ser candidato, quer a vereador, quer a prefeito, né? E às vezes acaba não dando certo, né? Porque não é conhecido por todos, né? Então você, com um trabalho feito anteriormente, você vai ficando conhecido e as pessoas vão sabendo quem você é. O que facilitou, então, que a gente, graças a Deus, nessas oportunidades, nós tivemos êxito. E naquela época, assim, questão de verba para eleição, havia alguma verba? Ela era pouca? Vinha do governo federal, do estadual? Não existia verba nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Eram os seus recursos, né? De repente, algum deputado que você tivesse afinidade, né? Se ajudasse com alguma coisa, né? Nós tivemos aqui o deputado federal Antônio Eno, que nós éramos ligados, ele tinha uma gráfica em Londrina. Então, na nossa campanha e em outras campanhas de companheiros nossos, né? Ele nos ajudava com propagandas, o que ajudava muito, né? Fazer um santinho, fazer um cartaz, mas o mais era recurso próprio ou alguma doação pequena que alguém fizesse, né? Mas recurso federal ou estadual para esse fim, não vinha. Não. Natal, então agora sobre a gestão propriamente dita, né? O período dos 4 anos que o senhor exerceu como prefeito, se o senhor pudesse contar um pouco como foi a atuação da área do esporte, se o senhor pode nos falar com relação à administração, né? E a gestão do esporte desse período, os campeonatos, atividades. Olha, o esporte foi um dos setores que nós demos assim, uma atenção muito grande, né? Foi dada uma atenção muito grande. Nessa época ainda existiam os times da zona rural, as comunidades tinham os seus times, né? Aqui no município de Jardim Alegre, sem sombra de dúvida, nós tínhamos aí na zona rural aproximadamente 12 campos de futebol mais. E todos os campos tinham time, né? O jovem naquela época não tinha muita opção de lazer. Então era subir em cima de um caminhão, o transporte era feito em caminhonete, e no domingo jogar, né? Então, durante vários anos nós realizamos torneios, né? Já trouxemos uma época um árbitro da Federação Paranaense de Futebol, Afonso Vitor de Oliveira, está em Londrina ainda, o senhor de idade agora. Ele veio de um curso, então naquele momento muitas pessoas que arbitravam na zona rural, né, com pouco conhecimento, né, passaram a ter conhecimento de algumas regras e pegar gosto, né, fazer outros cursos e tudo, né, para poder melhorar essa parte do esporte. Então, o futebol de campo, houve vários torneios, né, campeonatos. O futebol suíço também, né, a gente dava uma atenção grande, né? Existiam aí 3, 4 campinhos na cidade, na zona rural do futebol suíço, né, que joga aí com 6 jogadores e o goleiro 7. E os outros esportes também, nós caminhamos sempre ao lado deles, a ponto de nós, em momentos que teve jogos regionais, a cidade, né, continuar tendo assim uma colocação muito boa, né, já que Jardim
sempre teve uma participação grande em várias modalidades esportivas. Quando existiu o Javes, que eram os Jogos Abertos do Vale do Ivaí, Jardim Alegre, em muitas modalidades, ele nunca era batido, né? Futebol de salão, por exemplo, ele foi, acho que, heptacampeão. Foram 7 anos seguidos, né? E nesse nosso mandato, a gente procurou atender todos os setores. Nós realizamos aqui, no ano de 1995, deve ser, uns Jogos Abertos do Paraná. Nós sediamos, foi um desafio muito grande, porque nós recebemos aqui aproximadamente 1.200 jovens do Paraná todo. Então, era um negócio para o tamanho da cidade, né? É um desafio enorme. Usamos todas as escolas, salões paroquiais, alugamos outras dependências, né, para que pudesse alojar todo mundo, e foi um sucesso muito grande. Nessa época nós já tínhamos construído uma quadra coberta anexa ao ginásio de esportes, então usamos essas 2 dependências e mais alguma de algum município vizinho, né? Nós já tínhamos estádio. Nós realizamos aqui uma final da ginástica rítmica do Paraná, né? Algo que aqui não tem tradição, né? Mas com o objetivo, de repente, de fazer nascer o gosto por essa modalidade esportiva também, né? Nós sediamos, e outros eventos, né? A parte de jogos escolares, isso a gente sempre sediou no nosso mandato, e procurando dar oportunidade, e você oferecendo oportunidade do jovem participar do esporte, de repente você está tirando ele do caminho do mal. É verdade. Uhum. E alguma modalidade que para o senhor era especial, ou o senhor praticava algum esporte? Eu quando nessa época, mesmo depois, houve um momento que nós participávamos aí do futebol de campo, né? O futebol suíço, o salão, raro, né? O basquete, quando estudante, apucarana, a gente também participava, mas dedicamos mais ao futebol de campo e ao futebol suíço, o esporte que nós participávamos. O senhor já comentou um pouco sobre a atividade cultural enquanto gestor escolar, e a gente queria perguntar como prefeito, né, como era o cenário cultural, as ações e a gestão cultural no seu mandato. Nessa época também, nós procuramos introduzir no município, já que há alguns anos não existia, né, as festas juninas escolares, que nós dávamos todo o apoio, todo o suporte para as escolas, e nós realizávamos a festa do aniversário da cidade, que se comemorava em 19 de dezembro, no final do ano, né? Porque existe agora no mês de abril a instalação, a criação do município e a instalação. Então nós uníamos e comemorávamos no final do ano. Nessa oportunidade, nós, ali ao redondo da igreja, né, cercávamos com barracas e oferecíamos às escolas da cidade, a clubes de serviço, a oportunidade deles tocarem essas barracas. Então nós contratávamos shows, né, danças, nós trouxemos vários grupos de dança. Um deles que eu me lembro muito bem, um grupo de Apucarana, que dançava um sistema de música chamado Catira, né? O povo mais antigo até se lembra disso aí. E era um grupo, né, muito bom, né? E outras apresentações musicais, para que pudesse ilustrar essa festa do aniversário da cidade. E nas festas juninas, a prefeitura também dava todo o suporte. E, englobando aí ou não, os desfiles de 7 de setembro, que existia uma tradição aqui em Jardim Alegre, houve um momento que eles não aconteceram, ou momentos que aconteciam, mas estando na prefeitura nós temos questão de manter, né, essa parte cívica, inclusive trazendo a banda da Polícia Militar de Apucarana, vários anos, fazemos o nosso desfile não no horário deles, né?
Lá eles desfilavam de manhã, então nós fazíamos a parte da tarde. Fanfarras de outros municípios, já que aqui nós tínhamos uma fanfarra só, né? Hora de Vaiporã, Hora de Cambira. Trouxemos a participação do quartel de Guarapuava, né? Também com a parte musical deles e o desfile, né? Procurando a homenagem à pátria, né? E as comemorações cívicas que nós achamos da maior importância, né? Manter viva para que as crianças, né, que estão vindo, né, possam desfrutar disso e saber dos seus direitos, mas também dos seus deveres, né, perante a pátria. Nesse período tinha o festival de talentos? Havia nesse momento também? Com uma frequência menor, mas ainda existia, né? Essa foi uma parte que marcou o município de Jardim Alegre há muitos anos, o FEVANOVA, né? FEVANOJA, Festival de Valores Novos de Jardim Alegre. Então, durante muitos anos, existia uma banda em Apucarana, a Apollos Band, e então no Ginásio Esportes acontecia esse evento. Um evento que ficou tradição e que acontecia quase com essa frequência só em Jardim Alegre, né? Tinha a participação do grupo de escoteiros Tamoio, na organização também, e também da prefeitura, né, os prefeitos da época. E então esse festival foi muito famoso, né, despertou muita gente para o lado cultural da música, né? Inclusive aqui criou-se uma banda uma época, mas nessa época já estava, parece-me que já haviam, o grupo de escoteiro deixou praticamente as suas atividades, né? Então esse festival já havia sido encerrado alguns anos antes. Então, e o público tinha bastante participação nesses eventos? A Sim. Comunidade como um todo? Era muito grande, né? Era muito grande, porque as festas da cidade, nós tínhamos aí exposições, né? Exposições de maquinário, e outras, né? Que a gente organizava. Então era o momento das pessoas poderem sair de casa, né? Ver alguma coisa diferente e interagir ali. A participação era muito grande, não só do povo da cidade, mas também da zona rural. Mesmo porque nessa época nossa, nós fornecíamos o transporte, né? Um dia para uma comunidade, um dia para outro, para que eles também pudessem, aqueles que quisessem vir participar. Então era aberto para as outras cidades também participar? Também. Então, a gente tem uma questão aqui sobre essas questões culturais, esses eventos culturais. Havia uma verba específica destinada a eles ou eram cedidas por outros órgãos públicos? Não existia. Não vinha nada de fora. Tudo do município mesmo? Do município. Quando você faz o orçamento no final do ano, então naquele orçamento você vai colocar onde você pretende gastar, né? Respeitando um percentual obrigatório da saúde, um percentual obrigatório da educação, né? Aí você vai fazer uma previsão de folha de pagamento e aí você vai distribuindo. Então, dependendo da arrecadação do município, o que você poderia gastar no esporte, na cultura, né? Em outras atividades. Mas dizer que viesse alguma coisa específica naquela época, não. Mesmo porque os recursos eram muito escassos. Né? O Brasil vinha de uma administração em onde o Brasil chegou a ter uma inflação aí perto de 60%. Né? Então, quando nós entramos, segundo ano, se não me falha a memória, que iniciou o Plano Real. Antes teve o presidente Collor, que foi cassado, e o Brasil entrou numa situação mais difícil ainda, né? Com as políticas econômicas erradas que alguém... Então, nos 2 últimos anos que iniciou o Plano Real, que daí começou a dar uma estabilidade no país, e com 2 anos seguidos, quando nós terminamos, nós vimos, né, na administração seguinte, que daí o governo federal já existia, já conseguia ter recursos para mandar para os municípios uma quantidade muito maior. Então não vinha, salvo algum recurso pequeno para um evento ou outro. Era bem difícil de conseguir um recurso de fora, né? É difícil. Você tinha, né, que fazer uma mágica para que dentro da sua arrecadação sobrasse para que você pudesse... Investir, né, um pouco no lazer. No lazer, na cultura, né? E a gente tem uma questão aqui também sobre as questões dos grupos tradicionalistas que tinha aqui no município, que era, por exemplo, a Folia de Reis e a Cavalgada. Se eles haviam
apoio da prefeitura? Como que era? Olha, os apoios existiam, né, pequenos, né? Por exemplo, se fosse existir uma cavalgada, então a prefeitura poderia ceder, por exemplo, parte da alimentação, né? A folia de reis, né? A folia de reis. Então, se de repente dependesse de um transporte e procurasse, né? Então procurava-se atender também. Mas, assim, uma verba específica e recurso, não. Claro que alguma coisa pequena, né? Com recursos próprios, poderia se ajudar, né? Mas dizer que já existia uma coisa, mesmo porque os recursos naquela época eram muito poucos no município. Né? Existiam municípios que, de repente, o prefeito ficava aí 1 mês, 2 meses sem ter condições de pagar funcionário. Às vezes extrapolava em despesa, em coisas que não precisava, ia faltar. Né? Então tinha que ter um critério muito grande para que mantivesse a folha, educação, saúde em dia, né? E os outros setores, rodoviário e... Tinha que ser tudo milimetricamente calculado, né? Milimetricamente calculado. Isso, milimetricamente calculado. Natal, e sobre as demais áreas, né, da gestão, se o senhor quisesse comentar sobre a educação, a saúde, a assistência social, como era a gestão, os pormenores dessas áreas. Olha, foi prestado um serviço, né, muito grande, né, as pessoas mais antigas ainda têm conhecimento disso aí hoje. Saúde, nós inovamos, né, existia um hospital municipal que funcionava, os plantões noturnos, né, eles eram cada semana de um hospital. Então o pessoal tinha assim, uma certa dificuldade, que às vezes chegava num hospital, né, que não eram muito grandes, os hospitais aqui, até chamar um médico, até vir atender, né? E o objetivo do hospital municipal era, a função dele estar aberto 24 horas por dia. Então, ao assumir, nós contratamos mais médicos e passou a ter um plantão 24 horas por dia. A hora da noite que chegasse no hospital, tinha um médico lá. Né? Construímos lá um apartamento, né, uma acomodação para o médico, específica para ele, né, para que ele, se não tivesse ninguém, ele pudesse estar descansando. E facilitou, né, porque 1, 2 da manhã, chegasse alguém lá, tinha o médico para atender. Né? Ficasse internado, tinha o medicamento, e se ele tivesse alta, era um outro problema, né? Porque na cidade nós não tínhamos, como não temos até hoje, farmácia com plantão 24 horas. Hoje existe em Veporã, naquela época não. Né? Então já era orientado para que, se fosse caso que não tivesse que ficar, né, que fornecesse o medicamento que tinha no hospital. Né? Porque senão não adiantava nada, você consultou. Você não tem onde comprar remédio, você esperar o dia clarear, então já saía. Posto de saúde, né? A parte odontológica. Nós trouxemos o secretário de saúde que nos ajudou muito, o senhor Elvio. Então, existiam alguns procedimentos que a prefeitura poderia prestar e que não havia sido ainda catalogado junto à Regional de Saúde, então deixava de prestar aquele serviço. Serviço esse que do governo federal vinha a verba. Se não fosse muito grande, mas vinha, né? Então nós fomos descobrindo tudo isso daí. Nós montamos um laboratório de análises clínicas no Hospital Municipal. Então esse exame, né, o exame de sangue, o exame de fezes e outros similares, né, que tinha que mandar para fora, tinha que mandar para os laboratórios e a prefeitura pagava, nós passamos a fazer tudo no Hospital Municipal gratuito. Era totalmente gratuito. Contratamos bioquímicos, né, mais funcionários. Os postos de saúde da zona rural, né, com atendimento odontológico, né, contínuo, estragava alguma coisa, imediatamente já se comprava outro. Então, na saúde, a gente teve assim, um avanço grande, né, e pudemos prestar um trabalho de primeira, né, reformando os hospitais, né. Eu, particularmente, não sendo médico, né, mas toda semana eu estava dentro do Hospital Municipal, 2, 3 vezes, né, fazendo uma visita, tomando um café com o médico, né. Com isso, o que nós pretendíamos? Né? Valorizar o trabalho do funcionário, né, e fazendo as visitas nas horas que eram possíveis nos quartos, né, ver o atendimento, né, questionando as pessoas, tá bom, né, falta alguma coisa, tudo com o objetivo de procurar melhorar. Então, isso aí nos credenciou até hoje, para o pessoal mais antigo, né,
ser reconhecido o trabalho da saúde. Educação também, né, reformas de escolas, aquisição de materiais, verbas que nós questionamos, solicitamos do governo federal e veio, né, comprando carteiras e uma série, cursos para os professores, né, todo começo de ano, né, oferecendo curso de reciclagem, né, porque quanto mais o professor recebe curso, né, ele aprende, melhor o trabalho que ele vai poder prestar, né? Distribuição de material escolar também, né? Hora do estado, hora do município. Setor da agricultura também, nós fizemos um trabalho muito grande. Nós contratamos técnicos, contratamos agrônomo, e com isso nós implementamos um plano de diversificação da agricultura. Hoje, Jardim Alegre, ainda existem alguns criadores desse frango branco, um trabalho que nós iniciamos. Nós chegamos a produzir 400 mil cabeças de frango a cada 60 dias. Eram muitas as granjas que nós tínhamos aqui no município. E com isso, geração de renda para o proprietário e geração de emprego. Porque em toda granja, né, tinha que se contratar alguém para tocar e no final do ciclo para fazer a limpeza. Então, né, esse trabalho foi muito grande. Nós iniciamos um trabalho de fruticultura, né, com a laranja, com a goiaba, com a uva, com o próprio figo, que durante uma certa época, né, houve uma participação maior de produtores, né? Lidianópolis hoje, para você ter uma ideia, é um grande produtor de goiaba no Vale do Ivaí e frutas em geral. E naquela época, pessoas de lá, né, nós fazia parte desse grupo nosso aqui. Era um outro município, mas não importava, né? Como a granja. E nos setores diversos, né? No esporte, né? Como nós já citamos aqui, na parte infantil, né? Com o atendimento às creches, né? Reformas, o acompanhamento de parte disso era feito pela primeira-dama nessa época, e lógico, nós também, né? O grupo de terceira idade, o grupo de idosos, a gente dando toda assistência, participando junto com eles, porque o gestor não pode simplesmente delegar poderes para alguém e esquecer, né? Não, ele tem que delegar poderes, oferecer condições de que os funcionários, né, trabalhem, mas ele precisa participar, né? Quando ele vai lá participar, ele está valorizando o trabalho daquele grupo de pessoas que estão fazendo aquilo funcionar. E funcionou tudo bem, a administração vai bem, né? Se esses setores falham, a administração no total também vai falhar. E com relação às obras deste período, né? Se o senhor quiser contar algo sobre, alguma que o senhor considera mais importante, qual o impacto que essas obras tiveram na vida da comunidade naquele período e se atualmente elas ainda estão em funcionamento? Ora, foram muitos, né? Como eu já falei em determinado momento, foi uma época muito difícil. O governo passando por mudanças de presidentes, mudanças de planos de governo, foram 3 ou 4 nessa nossa administração. Então, houve um momento que as coisas dificultaram. Mas as obras vieram, né? A exemplo de 196 casas aqui do conjunto José Pachusque, haviam sido iniciadas pelo prefeito anterior e não, como terminou o mandato, né, e ficaram ali. Então, nós assumimos lá o início de algumas casas que estavam começando a ser construídas, entregamos essas 196 casas, entregamos 17 casas na Placa Luar, no Pouso Alegre mais 12, né, casa do Jardim Florestal. Lá no Jardim Florestal nós construímos uma parte nova da escola, né, lá já existia o 2º grau, mas não existia laboratório e não se reconhecia o diploma do ensino médio se não tivesse laboratório. Então lá nós construímos uma ala muito grande com 4 salas de aula e essas dependências administrativas, né? Foram mais 4 salas de aula aqui no Colégio Cristóvão Colombo, que nós construímos, entregamos. Foram quadras cobertas, foram muitas canchas, né, que daí seriam para a prática de esportes, né, que não tinham cobertura. Nós realizamos uma obra que eu achei de uma importância muito grande, que foi a Casa Lar.
as crianças de Jardim Alegre, eles ficavam numa casa-lar em Ivaiporã. Já iniciava o Estatuto do Menor e do Adolescente, né? E onde obrigava o município a ter uma casa, um abrigo para essas crianças, e nós não tínhamos. Então, nós pleiteamos junto ao governo do estado e conseguimos construir uma casa-lar, porque vai por dizer o seguinte: olha, essas crianças não são nossas, nós não somos obrigados a criar filhos de outro município, né? Em termos, se dizia assim. E não estavam errados, porque cada município tinha que ter a sua casa-lar. Nós, então, construímos essa casa, uma casa de alvenaria, de aproximadamente 150 metros ou mais, que serviu até pouco tempo. Então, ali ficavam as crianças abandonadas, crianças de risco, né, que os pais, de repente, bebiam, pais separados, crianças que estavam morando, de repente, com algum parente, né, que também não tinha condições de criá-las. Então, a gente construiu essa casa e passou a oferecer esse atendimento, que eu achei que, assim, de uma importância muito grande. Né? Além de outras obras, né? Na entrada da cidade nós temos ali um barracão que nós construímos, que servia para a Associação de Produtores Rurais. Identificamos a nossa cidade construindo o primeiro portal do Vale do Ivaí. Nenhuma cidade existia esse portal, e nós construímos. Então, lá na entrada da cidade, todos que passavam ali em frente sabiam que aqui era a cidade de Jardim Alegre, né? E outras obras que nós fizemos aí. Uhum. O senhor quer comentar mais alguma coisa com relação ao que o senhor considera que foram os maiores desafios e conquistas em caráter geral do mandato? Os maiores desafios, né, que se volta, né, assim, na parte financeira, né? Porque, como eu disse, municípios que entravam em problemas muito grandes, né, para todos. Porque quando você atrasa o pagamento dos funcionários, não é só ele que é prejudicado, né? Todos os fornecedores que os atendem, né, deixam de receber. Então, aquele comércio também passa a ter, de repente, dificuldade para poder continuar comprando, né? Então, o desafio maior naquela época dos municípios eram os recursos, que eram escassos, mas escassos mesmos, né? Agora, a gente, graças a Deus, a gente, né, com muito critério, colocou a casa, né, em ordem e manteve os 4 anos. Porque não adiantava, né, a comunidade, grupos políticos, querer que você fizesse algo que não dava. A gente tinha consciência e falava: olha, isso aqui, infelizmente, no momento, não tem condições, né, porque você construiu, você comprou, né, você tem que pagar. Com a prefeitura não pode ser diferente, né? Mas, graças a Deus, né, com critério, a gente conseguiu levar adiante e bem até o último dia de administração. Natal, e como que eram divididas as secretarias nesse período? Com relação ao mandato anterior, houve alguma mudança da estrutura organizacional da prefeitura? Não, nós mantivemos, né? Foi mantido, a não ser alguma coisa nova que foi dividido na parte da saúde, né? Por exemplo, a vigilância sanitária, o veterinário, por conta da prefeitura, ainda não existia, né? O engenheiro agrônomo também não. Então, daí nós tivemos, né, que dentro da Secretaria da Agricultura abrir esses leques, onde, né, passava a ter, então, alguém responsável por essas partes, para que pudesse funcionar esses setores novos. Também, assim, na parte da cultura, né, de repente, mas é sempre ligado à educação, à Secretaria de Educação. E como que o senhor percebeu nesse período o avanço ou o desenvolvimento econômico e social do município? Olha, os progressos vieram, né, no momento em que a atividade maior do município é a atividade rural, né? Então, no momento em que você instala 20 granjas, aproximadamente, ou mais, né? No momento que você produz 400 mil frangos, no momento que nós iniciamos um trabalho de piscicultura também, né, com técnico, indo lá no sítio, vendo o lugar que se podia construir. Porque não adianta você entancar um córrego, porque na primeira enchente que vir vai levar tudo, né? Então o técnico ia, escolhia. Algumas pessoas passaram a atividade da piscicultura. Nós tínhamos a feira do peixe vivo. Então, naquele momento,
principalmente no mês da Semana Santa, né? Construíam-se quadrados de madeira, colocavam-se encerados, trazia água potável e as pessoas que criavam peixe tinham oportunidade de trazer ali e as pessoas chegarem ali e escolher. Então, com isso, aquela pessoa tinha renda, né? O comércio que vendia a ração também, e isso gerava, né, melhorias, né? E o parque industrial que a gente procurou fazer algumas doações, então ali também iniciava novas atividades, gerando emprego. Então gerava emprego e também para o município o aumento do ICMS, né, que daí revertia em um pouco mais de renda para que você pudesse gastar no município. Uhum. E qual que era a relação que era mantida, né, institucional com as demais esferas do poder? Do governo estadual, do governo federal e com o próprio legislativo municipal? Olha, com o legislativo nós sempre tivemos um diálogo aberto, porque eu tenho sido vereador, né, por 2 mandatos. Nós sabemos que a maneira de se ter sucesso e obter a colaboração de todos, né, porque o prefeito sozinho não faz nada, se engana quem pensa que ele sozinho faz tudo. Ele depende do legislativo, né, aprovando aquelas leis, aqueles projetos de coisas que vêm para o município, né? Então, a gente sempre teve um diálogo muito aberto com todos, mesmo os que eram de oposição, né? As portas sempre estiveram abertas para a gente conversar, dialogar. Com o governo do estado também, a gente sempre teve uma ligação muito grande, né? Com os deputados que nos representavam, porque quem abre a porta junto ao governo do estado é o deputado estadual, né? O município... Os municípios grandes é uma situação um pouco diferente, né? Agora, o município pequeno, você não dispõe de facilidade tanto de se tornar um amigo íntimo do governador, dos secretários, né? Então, no final do mandato, o conhecimento já era outro. Mas no início, né, nós, os deputados que abriam as portas e levavam as nossas reivindicações. E no governo federal a mesma coisa, né? Aí era o deputado federal. Apesar de que nos 4 anos do nosso mandato, o governo federal ele existia para nos remeter o FPM, que era o Fundo de Participação dos Municípios, a maior verba que vinha que a gente conseguia pagar funcionário. Agora, outros atendimentos do governo federal no nosso mandato praticamente não existiu. Mesmo porque o governo federal atravessava crises, né, profundas, dado uma inflação de 60% que houve no governo Sarney. Então, ali, a parte financeira do país veio quase que a zero e não sobrava para remeter, né? Município grande, como eu disse, é outra história, né? As capitais, as prefeituras das capitais, né? Os municípios de um porte maior. Mas o município pequeno, ele era visto... para produzir aqui, mandar para o governo federal e retorno era muito pouco. E quais que eram os deputados, o senhor se recorda, que ajudavam o município, que estiveram junto com o senhor nesses trabalhos? Olha, quem trabalhou conosco a partir do primeiro dia, porque era ligado ao nosso grupo político, foi o deputado Antônio Cocenaro Neto, de Jandaia do Sul. Um deputado trabalhador, corretíssimo, né? Uma pessoa de uma honestidade muito grande. De repente algum outro deputado que não era ligado a nós também, né? A gente sempre tinha um diálogo e no momento que quisesse muito pouco, né, mandar alguma coisa para o município, era bem aceito e a gente mantinha a cordialidade com ele. Nos 2 últimos anos houve então o deputado Antônio Cocenaro Neto não se reelegeu, aí nós trabalhamos com o deputado Miltinho Púpio, também de Jandaia do Sul, né? Ele que nos representou, que continuou aqueles projetos que estavam em andamento junto ao governo do estado do Paraná. E no governo federal, quem trabalhou conosco foi o deputado Antônio Ueno. Era um deputado japonês da região de Açaí, né? Ele foi, até então, o deputado que teve o maior número de mandatos. Ele era praticamente o embaixador do Brasil junto ao Japão. Ele trouxe muita coisa a nível de Brasil, indústrias, né, japonesas para o Brasil, então ele tinha uma ligação muito grande. E ele nos representava. Mas o deputado federal,
era pouco o que ele conseguia trazer, né? Nós até fomos a Brasília, levamos vários pleitos, mas dado a dificuldade financeira do país, era muito pouquinho o que vinha. Era o FPM que vinha e que salvava o município, né? E como que o senhor lidou, né, nesse tempo com as demandas e as expectativas da comunidade com relação ao mandato, né? Olha, a gente procurava, né, ouvir e, dentro do possível, desenvolver, né, apoiando e dando vida novamente, já que estava fechada a CIJA, Associação Comercial e Industrial de Jardim Alegre. Então, nós mantínhamos um diálogo com eles, o que nós podemos fazer para ajudar. Então, no final do ano, voltaram a ter as promoções, por exemplo, do comércio, e a prefeitura, né, como em outras épocas posteriores, né, dando ajuda. Olha, fornecendo a divulgação nas rádios, né, despesa de gráfica, algum brinde substancial para que pudesse ser sorteado. Então, partia da associação comercial esse diálogo maior, né, no que se referia ao comércio. E a agricultura, né, um diálogo grande também com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, porque muitas vezes as pessoas levavam lá suas reivindicações e eles trazendo. Então, com a nossa Secretaria da Agricultura, a gente procurava, então, incrementar aquilo que pudesse beneficiar a agricultura. Eu deixei de mencionar que nós reabrimos, né, o viveiro de mudas de café. E no último ano do nosso mandato, nós produzimos, um número espantoso, 1.200.000 mudas de café, que nós doamos para os agricultores, a um custo mínimo, exatamente para que plantasse. Né? Porque tem muitas pessoas que, de repente, ganhou alguma coisa, como não custou nada, ele pode colocar no lugar lá, e ali pode ficar, um dia não plantou por causa do sol, outro dia por causa da chuva, e vai ficando, né? Então a gente cobrava um valor mínimo para exatamente despertar o interesse, isso depois de um levantamento do pessoal da agricultura, onde era viável plantar. Então nós, na época, oferecemos 1.200.000 mudas de café, tem pessoas que ainda têm até hoje. Naquela época o plantio de café era muito grande, né? Hoje diminuiu muito, reduziu, por causa de mão de obra, as intempéries, o tempo, né, as geadas, e as culturas que vieram, que se faz tudo com máquina. Mas naquele momento, nessa parte também, né, através de conversa com o sindicato, nós produzimos todos os anos. Começamos aí com 80.000 mudas, fomos aí para 200.000 mudas, depois parece que 600.000 mudas no terceiro ano, e no último ano 1.200.000 mudas de café. Natal, mais alguma questão que o senhor queria pontuar especificamente sobre esses 4 anos da gestão? Não, né, nesse momento, né, eu gostaria de dizer, né, da nossa felicidade em estar participando dos 60 anos do município de Jardim Alegre e ver que nós também podemos dar a nossa colaboração, né? E como que o senhor então enxerga a cidade hoje, né? O senhor percebe mudanças ao longo do tempo? Como o senhor percebeu isso aí? Sim, a cidade mudou, né? A cidade cresceu, a cidade evoluiu, né? O que é o esperado por todos, né? Porque isso nunca vai ter fim, né? Assume, por exemplo, alguém de vocês, a prefeitura, vocês vão trabalhar, vocês vão fazer, né? A parte da estrada vai ter que continuar sendo cuidada, né? A parte da agricultura, surgem novas, né, tecnologias, né? Novas culturas, então sempre vai progredir, né? Os comércios vão crescendo, né? A necessidade dos parques industriais sempre serem ampliados. Então todos os prefeitos que passaram, né, trabalharam. É claro que uns trabalharam mais, né, tiveram mais facilidade, mais criatividade, né? Outros, de repente, não produziram tudo que poderiam produzir, mas também deram a sua colaboração, né? Então, hoje, nós chegamos aos 60 anos, graças ao trabalho de todos, né, os prefeitos que passaram, vice-prefeitos, vereadores, comunidade, né, clubes de serviço. E lembrando, né, mais uma vez, que eu
sempre rendo as minhas homenagens ao saudoso senhor José Clarimundo Filho. Esse foi aquele que de repente merece ser lembrado com a ênfase maior, né? E merece ser reverenciado, porque você assumiu um município sem ter nada, né? Nós que fomos gestores por 4 anos e que ao chegarmos lá, né, já estava tudo plantado, né, tudo feito, tudo instalado. Tudo bem, nosso maquinário era um maquinário antigo, estragava muito, mas existia, né? No caso do senhor José Clarimundo Filho, primeiro prefeito, esse ganhou uma eleição e daí sobrou o que para ele? De repente, uma escola construída, onde funciona hoje o Emílio Ribas, de alvenaria, uma parte dela estava pronta, né? De repente tinha uma sala, 2, em algum lugar que era já do município, né? Que desmembrou de Ivaiporã, e no mais ele não tinha nada. Então eu, né, rendo as minhas homenagens primeiramente a ele, né, que pegou o município na estaca zero, e ele já entregou o município com maquinários, com construções e com uma série de coisas. E aos demais prefeitos que passaram, né, tendo sido pessoas de uma proximidade maior conosco ou não, mas, né, a gente reconhece. Aproveita esse momento, né, até mesmo para poder, né, dizer que se um dia, né, houve algum desencontro, né, alguma palavra que não viesse de acordo, né, aproveitar os 60 anos para poder nos desculpar e dizer da nossa felicidade em ter feito parte desse grupo de homens e mulher, né, que esteve à frente da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, permitindo que a cidade seja o que é hoje. Uhum. E após o mandato, o senhor continuou no meio político, teve atividades e hoje em dia também continua? Olha, a gente sempre continuou ligado, né? Procurando ajudar naquilo que podia. Houve um momento em que nós concorremos e que, dado algumas escolhas que a gente fez, nós não tivemos êxito, mas sempre ligado e procurando, quando procurado, ajudar, né? Ou com ideias, ou com ações, e até os dias de hoje. No momento atual, nós não temos nenhum cargo eletivo, e existe aí uma possibilidade, né, de uma pré-candidatura, né, que nós estamos analisando aí, mas no momento cargo público nós não temos. Uhum. Então, já caminhando para o encerramento, tem alguma pergunta que a gente talvez não tenha feito, que o senhor queira explanar? Qualquer questão ligada à história de vida, política, social, o senhor fique livre para nos indicar. Não, hoje o que nós gostaríamos ainda de mencionar e elogiar, né, é esse trabalho que vocês prestam. Esse é um trabalho maravilhoso. Nós procuramos fazer alguma coisa guardando em 2 pastas os feitos do nosso mandato. Nós procuramos fotografar, temos alguma coisa guardada que posteriormente nós queremos mostrar a vocês, alguma coisa que for útil, como nós já doamos lá um quadro de ex-prefeito, né? Um quadro de quando nós somos prefeito, que nos foi entregue, e nós não achamos que não deveria ficar conosco, porque aquilo não pertencia a mim, mas pertencia ao município, que é exatamente o trabalho que vocês fazem hoje. Então, essa parte da cultura nós queremos enaltecer, agradecer e dizer que vocês devem continuar com esse trabalho. E seria muito oportuno, naquele momento nós não tivemos condições de dar início a um museu municipal. Então nós enxergamos essa parte de preservar, né, de uma importância maior. E quem sabe um dia, através do trabalho de vocês, nós venhamos ser o nosso museu municipal. Não tem que se preocupar em tamanho, obra faraônica, não. Mas aonde fique ali, né, gravada para as futuras gerações, o trabalho feito por todos, inclusive
por vocês que estão iniciando esse trabalho. E já há um certo tempo, né? De manter viva a memória do município. Uma cidade que não tem passado, peca no presente, né? E vai ter um futuro com a lacuna em branco. Então, quem sabe são vocês os predestinados a manter esse trabalho e fazer com que décadas, quem sabe séculos futuros, né, alguém possa saber de alguma coisa que aconteceu nessa terra. Porque nós vamos passar, mas o município vai ficar. Natal, eu queria agradecer, né, agradecer pela doação do material que o senhor mencionou à Casa da Cultura e dizer que está muito bem guardado, né, que o projeto de um museu está em curso, é um sonho também nosso, da Prefeitura. Agradecer pelo senhor ter disposto do seu tempo, da sua vasta experiência, né, de gestão e de vida, e estamos muito felizes em poder dar mais um passo aí no projeto que a gente tem feito e registrado as memórias daquelas pessoas que contribuíram com a sua vida, né, para o nosso município de Jardim Alegre. E a fim de registro, eu queria mencionar a entrevista hoje feita pelo Lucas Carlos da Silva, né, auxiliar administrativo da Casa da Cultura, eu, Oswaldo Fiorato Júnior, secretário de Cultura, e a senhora Adriane Aparecida da Cunha Pires, isso, estagiária. Ok, muito obrigado. A gente gostaria de agradecer mesmo. Tá bem. Nós agradecemos e vamos estar sempre à disposição quando necessário. Finalizar.